Uai, dona Geralda, eu fico pensando assim, ó. Ultimamente, a gente tem perdido tantas pessoas boas, né? Por causas acidentais. Eu fico pensando, né? Como é que é isso? Como que acontece tanto pra gente até nos proteger dessas horas minguadas? O que a senhora me fala da morte, dona Geralda? Ah, meu filho, eu fico até assim, sem saber o que eu falo, porque é uma coisa assim que eu fico assim, sem saber responder você, por causa de quê? Porque eu sou analfabeta, né? Mas eu fico pensando assim, que eu acho que Deus não marca a hora pra nós não, hein? Nem o dia, nem a hora, nem os minutos, nenhum. Ele não marca. Mas consequência de quê? Ué, muitas consequências, né? Porque na Bíblia fala tudo isso, né? Você sabe disso, né? Que um dia nós ainda vamos viver uma vida eterna. Nós não sabemos se eu nós já ouvi falar mesmo. Nós não sabemos se nós vamos viver, mas se Deus falou, eu creio que seja abençoado a palavra dele. Isso é o que diz na Bíblia, né? Sim, é o que diz na Bíblia, Isso né? mesmo. Ele não vai voltar atrás no que ele falou, Isso né? mesmo. Então, aí é muito difícil a gente falar umas coisas dessa, mas a gente fala o que a gente sabe, o que a gente, né? Ouve, aprende com a vida. Com a vida, que a gente fica pensando assim, a gente aprendeu assim nessa vida da gente, essa vida, né? Então nós temos que falar o que nós sabemos e o que nós aprendeu. E o que a gente pensa, né? Eu fico pensando é que todas as mortes acidentais, né? Elas desestruturam muitas famílias, né? É uma morte não esperada, né, dona Geralda? É uma morte que ninguém espera, moço. Uma morte triste, uma morte esquisita, uma morte que a gente, às vezes, a gente está esperando a pessoa chegar bem na casa da pessoa. E vem a notícia ruim. Vem a notícia ruim. É por isso que eu falo, a gente tem que rezar, a gente tem que orar, a gente tem que pedir e tem que ser vigilante, né? Para as nossas horas minguadas, né? Nossas horas muito minguadas, sabe isso, né? Nós podemos sair bem e não voltar, chegar, né? E voltar é isso aí. Né? Para a família da gente, porque nós, Que Deus... a gente que já foi mesmo, foi. Que a gente possa né? torcer para família... que Deus nos proteja das horas minguadas. As horas minguadas e a família da gente ficar bem, porque nunca fica.